tema agora em Florianópolis, afinal de contas, Florianópolis será palco de 2 dias de debates com os principais especialistas internacionais na área socioambiental. O Planeta Doc Conferência acontece nesta quinta e sexta-feira na UFSC. E para falar um pouquinho desse assunto tão importante para o nosso planeta, estamos recebendo a arquiteta urbanista Nina Orlo e também a bióloga e doutora em saúde pública e ambiental Malu Barciotti, além dos nossos comentaristas, os 2 mitos da comunicação, Cláudio Prisco Paraíso. 3 mitos. E aí, o Gianni? Nossa, quantos mitos? Pronto, começou a rainha. Vamos falar de coisas mais importantes. Nina, Malu, tudo bem? Tudo ótimo. Cuidamos bem do nosso planeta atualmente ou estamos fazendo feio? Bom, eu acredito que nós estamos assim no caminho, sempre no caminho, mas ainda temos muito a trilhar. Caminho longo. Caminho longo e perseverante. O equilíbrio entre a questão ambiental, a social e a econômica, porque afinal de contas tudo isso está acontecendo, todas as pessoas estão engajadas e acho que vai ser uma boa oportunidade agora com esse festival de cinema aí que vocês estão organizando, nós somos de São Paulo, participar e divulgar e também incentivar para que as pessoas entrem nesse debate, entrem nessa discussão e ajudem a modificar positivamente. Existe uma conscientização da opinião pública de uma maneira geral para isso, para a sustentabilidade? Olha, é meio estranho não existir tanto. Sabe que o meu sonho, por incrível que pareça, é que os ambientalistas acabem. Por quê, né? Vocês conhecem alguma sufragista? Muita gente em casa e nós estamos nos perguntando. Né? O que seria isso, né? Sufragista é aquelas mulheres que votavam para que as mulheres pudessem votar, que elas lutavam para que as mulheres pudessem votar. As mulheres hoje votam, então não precisamos mais de sufragistas. Vocês conhecem algum abolicionista? Que são as pessoas que lutavam para que a abolição dos escravos acontecesse. Então, quem são os ambientalistas? São aqueles que mostram, que lutam para que o ambiente seja percebido de forma plena, que se perceba a importância dele, mas é só meia dúzia? Mas a gente precisa de uma consciência ambiental maior, é isso? Qual o número que você dá para o Brasil quando se fala em consciência ambiental? Olha, é difícil dar um número, a gente está engatinhando ainda variado. Perto de outros países? Eu acho que a gente está levantando, vamos imaginar assim, a gente gatinha, mas está levantando, só que a gente precisa de toda a população. A gente precisa que as pessoas também possam ir à rua querendo comida sem veneno, querendo preservação dos ecossistemas, querendo um cuidado maior com a sua água, com o seu ar, porque isso é política, isso é fundamental. Os meios de comunicação têm um papel importante nisso, né? São eles que são nossos grandes aliados. O Brasil, ao tempo da senhora Dilma, andou fazendo algumas promessas que seriam mais ou menos viabilizadas até 2030. Não é muito tempo? Bom, eu participo de um programa, né? Eu defendo a iniciativa da ONU, que foi aprovada em 2015, que é justamente um programa que trata de uma agenda para 2030, que não é um programa do Brasil, é um programa para o mundo todo. Todos os países membros da ONU assinaram, foi pela primeira vez, esse programa novo que chama Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o Brasil, como signatário, tem que olhar para esses 17 objetivos e não adianta, como disse a Malu, não adianta a gente trabalhar só com um ou com o outro. É justamente a integração desses 17 objetivos é que vai resultar numa sustentabilidade bem maior, porque a gente precisa tratar da saúde, para tratar da saúde a gente precisa do saneamento, que é a água, precisamos do verde, precisamos da igualdade de gênero e ainda a gente sabe quantas pessoas no mundo passam fome. Mas eu penso, a senhora deve saber disso, que entre o poder capitalista, uma linguagem que não me é do gosto, mas vamos lá, lucro e moral, o lucro tem mais peso. Depende. Né? Quando não para mim, mas quando o lucro começa a atacar a saúde, por exemplo, nós estamos hoje, mas aí claramente... há uma mudança de comportamento nesse sentido? Quando você nota, existe uma mudança? Não tem aquela coisa que eu acho um horror, mas você se transforma pelo amor ou pela dor, infelizmente a gente está chegando na dor. Sim. Nós temos, o país, por exemplo, o Brasil, a gente tem uma epidemia de câncer.
As coisas não são faladas dessa forma, mas são. E nós somos o país que mais consome agrotóxico no mundo. Né? Então, a gente vai perceber, Mas isso infelizmente, pela dor. Oi? Isso é pelo lucro. Isso é pelo lucro, mas a população não está lucrando. Então, quando ela se empoderar e perceber, não, eu quero, de fato, um ambiente limpo, porque a minha comida vem do ambiente, a minha água vem do ambiente, eu respiro o ambiente. Isso então, exige o ambiente sou educação. Educação e a mídia. Essa educação informal, sabe? Além da educação formal, essa educação informal, que é o tempo todo a gente está se educando ou se deseducando. Nenhum país do mundo tem a reserva ambiental que o Brasil tem, a Amazônia. E o que se acompanha? O desmatamento. Cruel. E aí a omissão o quê? Do poder público, da opinião pública, que não se posiciona, enfim, da sociedade de uma maneira geral. Não parece? Total, e a gente sabe que a Amazônia é importante, né? Porque para o mundo. Para o mundo, para a gente, para o clima. Sim, e hoje claro. O clima é um dos grandes problemas. A senhora temas, sabe que 96% dos brasileiros não têm nenhuma ideia sobre a Amazônia. Infelizmente, né? Falta conhecimento. Culpa, e aqui a gente está mostrando imagens, Prisco. A gente está mostrando imagens agora aqui no SBT Meio-Dia sobre alimentos. E há pouco nós mostramos uma reportagem, né, do lixo, do desperdício de alimento que vai para o lixo. Cada um pode fazer, sim, uma grande diferença no mundo. Mostramos 2 receitas fáceis, saudáveis, que qualquer pessoa pode fazer em casa. Aí eu pergunto para as senhoras que são especialistas e convivem muito com a população. Existe uma diferença de comportamento das gerações? O jovem, aquele que está hoje com 15 anos, ele já tem essa consciência. Eu percebo isso porque alguns pais me falaram, olha, eu consigo descartar o lixo e o meu filho já não compra produto que não possa ser descartável. As novas gerações Estamos evoluindo? Nós conseguimos visualizar um bom futuro através da nova geração? Eu acredito que está acontecendo uma mudança. Mas ainda assim a gente precisa mobilizar, articular. Eu faço parte de um movimento nacional, inclusive esse pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde justamente a gente está impelido a fazer essa conscientização, porque se esse programa em 2030 tem que alcançar as metas, e o Brasil foi signatário, então nós temos que fazer um esforço grande em mobilizar e articular justamente para que essa questão tenha um objetivo específico sobre produção e consumo e descarte. E falando de descarte, estamos mostrando também imagens de sacolas plásticas. Olha a quantidade. A gente ainda tem o costume de ir para o supermercado e ir para casa com milhares de sacolas plásticas. O plástico é o grande vilão? Isso tem que ser combatido. O plástico é o grande vilão? Isso tem que ser mudado. Mas São Paulo tentou mudar e... Não, mas está no caminho da mudança. E outra questão, esse plástico, uma hora, ele vai parar dentro do mar, gente. Então, a gente fala da Amazônia, porque é visível, a gente vê o desmatamento, sofre. Mas o que está acontecendo dentro do mar, onde os peixes estão sendo contaminados, aquele plástico que a gente, infelizmente... Todos os animais marinhos, né? Todos os animais marinhos estão ficando contaminados. Focaliza isso, né? Essa semana eu vi uma foto no Facebook de 2 baleias enormes e elas tinham morrido em virtude de terem comido plástico. Essa questão, inclusive, dos jovens, que eu acho que a gente é um alerta, porque o que me preocupa muito é a questão do consumo. Porque algumas ações, separar o lixo e tal, parece que os jovens já estão um pouco mais mobilizados. Mas essa ânsia de consumo é insustentável. Por isso que é tão importante esse evento, não, o Planeta.doc, que vai colocar como um festival filme socioambiental, e o cinema é fantástico, porque ele traz a realidade para próximo, né, de cada um. A gente não vai conhecer todo mundo, mas a gente pode ter essa realidade a partir do cinema, a partir dessa arte. E a gente, o jovem, pode se mobilizar, porque eu acredito muito que a gente tem que investir muito nas universidades, na moçada, porque ainda a questão do consumo no Brasil, infelizmente, é uma coisa muito séria, o excesso. A gente precisa de excesso. É uma sociedade essencialmente consumista. Queremos agradecer, então, a Malu e a Nina. Muito obrigado pela vinda de vocês. Eu queria convidar que as pessoas viessem assistir os vídeos e assistir. O Planeta Doc vai acontecer quinta e sexta-feira aqui em Florianópolis, no Auditório Guarapuvu, na Universidade Federal de Santa Catarina, sempre das 7 da noite até as 9 da noite. Gratuito. Gratuito. Obrigado. Conhecimento de graça, Luiz Carlos Prates. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Esperamos encontrar todos vocês.